tá ligado, né? Tá na fiação. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus, louva a Deus pela tua vida, porque a chuva não te segurou em casa, mas você veio adorar ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Abra comigo a sua Bíblia do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. O pastor até queimou a língua, ele estava em casa, eu brinquei com o pastor, falei, ó, hoje é Pedro, Tiago e João. Queimei a língua. Glória a Deus, louva a Deus porque você veio adorar. Senão que você não é de açúcar nem de sal, né? Que a chuva não te derrete. Tem muito crente de açúcar, né? Glória a Deus. Quando é para sair para trabalhar, sai para trabalhar. Mas se choveu, no dia de vir para a igreja, rodou o culto. Mas para trabalhar vai, com chuva, girando, nevando. Amém? Lucas 1, vamos ler o versículo de número 26 até o 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38. Mas eu quero dar ênfase nessa noite no 37 e no 38. Mas vou ler todo o contexto para você entender melhor. Amém, meus amados? Amém. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Mas eu quero dar ênfase no 37, porque para Deus nada é impossível. Juntamente comigo: porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, você pode fazer melhor. Porque para Deus nada é impossível. Agora, com voz de profeta, fala para esse irmão assim: para Deus nada é impossível. Feche seus olhos, oremos. Deus Todo-Poderoso e Santo, nós estamos diante da tua santa palavra, Senhor. Pai, eu peço a ti, Espírito Santo, me usa nessa noite com poder, com autoridade, para estar ministrando, Senhor, a tua igreja, Deus, aquilo que cada um de nós necessitamos ouvir da parte do Senhor. Portanto, usa, Senhor, a minha vida como porta-voz do céu neste lugar. Pai querido, vai agindo nesse lugar, Senhor, conforme o querer, Senhor, e o trabalhar do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo venha ministrar a cada coração nessa noite, e que essa palavra, Pai, como semente, que ela venha encontrar um coração aberto, pronto a ouvir, pronto a praticar, e que ela possa, meu Deus, germinar, crescer e frutificar para a glória do teu santo nome. Portanto, ó Espírito Santo de Deus, o Senhor tem a liberdade de agir neste lugar, no meio do teu povo. Age, Senhor, e opera poderosamente, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar o assento, glorificando o Senhor. Mas eu quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos, o seguinte tema: não há impossíveis para Deus.
Aleluia. Não há impossíveis para Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz que não há impossíveis para Deus, quer dizer que não há nada, e nada é nada. Nada é impossível para Deus. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Será que nós como igreja cremos nisso, que não há nada impossível para Deus? Talvez você chegou aqui hoje, talvez você esteja vivendo um problema que aos teus olhos parece não ter solução. Mas nessa noite você está ouvindo a palavra de Deus dizendo que não há impossíveis para Deus. Talvez você chegou aqui hoje, você tem um sonho, você tem um projeto na tua vida, e talvez aos teus olhos parece ser impossível, mas eu quero chamar a tua atenção que eu e você, nós servimos a um Deus, aleluia, que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o grande El Shaddai, que Ele é o Deus todo-poderoso, que Ele é o Deus que chama à existência aquilo que não existe, e que basta uma palavra dEle para que o milagre realize na tua vida. Então nesta noite, querido, que você possa sair daqui, aleluia, crendo que para Deus nada é impossível, que Ele é o Deus todo-poderoso e que operando Ele, ninguém tem o poder de impedir. Talvez muito olhem para o seu problema hoje e dizem: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas está aqui Jesus, Ele tem o poder de mudar o quadro da tua vida. Independente de qual seja a tua necessidade, qual seja o teu problema, Deus, Ele tem e detém nas suas mãos todo o poder. Muitas das vezes, irmãos, nós falhamos em reconhecer a soberania de Deus. O salmista no Salmo 46, ele vai falar acerca da soberania de Deus. Ele vai dizer: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embranqueceram, os reinos se moveram, mas Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então ele fala acerca da soberania de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, mas ele diz: socorro bem presente na hora da angústia. Mesmo na hora da angústia, você tem o socorro de Deus. Na hora da angústia, Ele não te abandona. Na hora da angústia, você pode contar com Ele. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele narra o momento em que o anjo Gabriel, ele vai até Maria, e nesse exato momento, Maria, ela era uma jovem virgem, que habitava na cidade de Nazaré. E quando o anjo fala acerca que Deus havia escolhido ela para ser mãe de Jesus, o Salvador, ela se assustou. O próprio texto que nós acabamos de ler diz que ela não entendia que saudação era aquela. Ela turbou-se muito com aquelas palavras do anjo. Ela ficou assombrada com tudo aquilo. E ela própria questiona o anjo, dizendo: olha, mas como que pode ser isso? Eu sou uma virgem ainda. Como que eu posso gerar um filho sendo eu virgem? Não conheço varão. E o anjo respondeu: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, o anjo próprio disse: olha, não há impossível para Deus. Aos teus olhos, Maria, parece ser impossível. Aos nossos olhos, muitas das vezes, nós olhamos a circunstância, ela é impossível. Porque nós somos limitados, muitas vezes nós olhamos com uma visão carnal, mas eu te convido nesta noite, aleluia, a olhar com os olhos espirituais, a olhar com os olhos da fé, porque a palavra de Deus, aleluia, ela diz que nós caminhamos por fé e não por vista. E de que maneira que você tem caminhado, de que você tem andado? Você tem andado pela fé? Ou você tem andado por vista? Quando nós andamos por vista, nós vamos andar no natural.
Mas quando nós andamos pela fé, nós vamos andar no sobrenatural. E aí, dessa forma que Deus, Ele nos convida, para mim e para você, caminhar com Ele. Mas nessa noite, irmãos, eu quero trazer algumas atitudes que Maria ela tomou, que fez com que o impossível de Deus acontecesse na vida dela. E nós vamos aprender com esta mulher as atitudes que nós temos que tomar para que o impossível de Deus venha acontecer na nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, no momento que o anjo fez a ela a anunciação, ela disse: eis-me aqui. Ou seja, ela creu. Mesmo ela questionando, ela disse: olha, como que pode ser isso? Eu sou ainda uma virgem, não conheço varão. Mas no momento que o anjo explicou para ela, ela imediatamente creu e ela disse: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. Ou seja, ela creu. Então eu entendo que o impossível ele só acontece na vida de quem crê. Por isso a palavra de Deus vai dizer também que tudo é possível àquele que crê. Glória a Deus. Está lá em Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crê. Aquele pai daquele jovem lunático chega até Jesus e diz: Senhor, se tu podes, ajuda o meu filho. Ele é lançado no fogo, lançado na água, o demônio quer matar ele. Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda ele. E Jesus fala para aquele homem: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, Jesus ele não estabeleceu limite. Tudo é tudo. E ele diz: tudo é possível ao que crê. O impossível então só acontece na vida de quem crê. E eu pergunto: você crê no Senhor? Só que tem pessoas, irmãos, que pensam que crer é somente acreditar. Você fica com medo, mas não faz nada. Pensa que só é acreditar. Eu vi um morcego dentro do cristiano. E morceguinho aqui, eu falei: vai lá e pega no cangotinho dele. Eu fui lá e depois ele falou: pastor, eu peguei com medo. Então crer, querido, vai além de acreditar. Então grave bem isso: crer vai além de acreditar. Crer significa também é você obedecer. Quando eu creio, eu logo obedeço. Então está dizendo que ela creu. Outra coisa que eu entendo, irmãos, que para o impossível de Deus acontecer, é necessário muitas vezes nós sairmos de cima do muro. Tem muitos crentes hoje em cima do muro. Pastor, mas o que significa isso? Estar espiritualmente em cima do muro é aquela pessoa que está vivendo meio termo. Uma hora ela crê, outra hora ela não crê. É aquela pessoa que um dia ela fé que ela está lá em cima, mas outro dia está lá embaixo. Um dia ela está no monte, outro dia ela está no vale. Uma hora ela crê, mas se levanta uma barreira, ela já para de crer. Uma hora ela crê, mas levantou uma circunstância contrária, ela já para de crer. Por quê? Porque esta pessoa muitas vezes quer que as coisas aconteçam da maneira dela e não da maneira que Deus quer trabalhar. Então é necessário, irmãos, nós muitas das vezes sair de cima do muro na nossa forma de crer. Ou nós cremos totalmente em Deus, ou nós nos entregamos totalmente nos braços do Senhor, ou você, aleluia, crê nele, confia totalmente, ou você não crê. Eu vejo também que essas pessoas uma hora creem naquilo que Deus falou, mas outra hora fica dando ouvidos para aquilo que o homem diz. Uma coisa é Deus falar e outra coisa é o homem falar. E entre Deus falando e o homem falando, você fica com quem? Com Deus. Só que muitas das vezes, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar dando ouvidos para o homem. E eu na minha caminhada com Deus, eu vivenciei muito isso. Se eu fosse me guiar pelos meus olhos carnais, ou se eu fosse dar ouvido aquilo que as pessoas diziam, querido, eu teria desistido. Então nesta noite, se Deus falou a teu respeito, se Deus prometeu, pode passar o tempo que for, pode você estar vivenciando a pior adversidade da tua vida, continue crendo, continue a exemplo de José, crendo que Deus ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu.
como Amarabasteias. Irmãos, olha a vida de José. Tinha os sonhos de Deus. Mas o que aconteceu com José? Os irmãos o odiavam, lançaram na cisterna, tiraram da cisterna, venderam como escravo para morrer como escravo. Estando lá no Egito, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar, que era endemoniada. Foi para o calabouço sem dever nada, injustamente. Se coloque no lugar desse moço. Tinha as promessas, tinha os sonhos de Deus, mas olha o que ele estava vivendo. Odiado pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, 2 longos anos no calabouço, mas ele nunca parou de crer, ele nunca parou de acreditar, ele não perdeu, ele guardou a sua fé. E da mesma forma eu digo para ti nessa noite, homem, se Deus falou ao teu respeito, homem, se Deus falou ao teu respeito, mulher, continue crendo, independente da circunstância. Talvez você olha e esteja ao contrário, olha, Deus prometeu isso, mas eu estou vivendo o contrário, mas continue crendo. Porque, irmãos, se nós formos nos guiar com os nossos olhos carnais, nós vamos morrer no meio do deserto. E eu entendo que muitas das vezes, irmãos, nós estamos tão perto de receber a bênção. E muitas das vezes, por nós não termos uma visão espiritual correta, nós desistimos facilmente das coisas, sendo que nós já estamos a ponto de receber a nossa bênção. Então, não se guie pela circunstância. Fala isso para esse irmão. Não se guie pela circunstância. Se Deus prometeu, nada é impossível para Ele. Pode ser impossível para você, mas para Ele não é. Ele vai cumprir. A gente vê muito isso. Você, mulher, tem promessa do teu marido ser salvo, mas você olha para a vida dele, parece que cada dia ele está pior. Você tem promessa de ver a tua família na presença de Deus, só que muitas vezes você olha para o teu filho, parece que a cada dia ele está mais rebelde. Mas eu digo para você, entre aquilo que você está vendo com os teus olhos carnais e entre a promessa da palavra de Deus, fique com a promessa da palavra de Deus que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus, ele trabalha não com a lógica humana, não com a razão humana, irmãos. Deus não precisa, querido, da lógica humana. Deus, ele é soberano, e quando ele age, querido, ninguém pode impedir a mão dele de agir. Só que muitas vezes, como eu disse, nós nos esquecemos que Deus, ele é soberano na nossa vida. Deus, irmãos, ele move céus e terra por um escolhido dele. Você sabia disso? Por um escolhido, ele fez o sol parar para Josué guerrear. Pelos seus escolhidos, ele abriu o mar vermelho para que Israel atravessasse. Pelos seus escolhidos, ele apagou a força do fogo, estando Ananias, Misael e Azarias naquela fornalha de fogo ardente. Pelo seu escolhido, que era Daniel, ele fechou a boca dos leões. O que é impossível para esse Deus, meu irmão? E você acha que essa vitória que você precisa é impossível para Ele? Não é nada para Ele. Basta tão somente você crer e tudo será possível na tua vida. Irmãos, que braços. Oh, aleluia, Jesus. Só que muitas vezes, como eu disse, a gente olha as circunstâncias. A gente começa a ver, e a gente começa a observar a vida da gente, e está tudo de ponta cabeça, está ao contrário daquilo que Deus falou. Mas é aí que Deus está provando a minha e a tua fé, para ver se realmente nós vamos continuar crendo, para ver se realmente nós confiamos nele ou não. É aí que nós temos que dizer: Senhor, está tudo ao contrário, mas eu continuo crendo, eu não abro mão da minha promessa, eu não abro mão da minha bênção. Eu sei que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se repreender. Portanto, se eu for fiel, o Senhor também permanece fiel na minha vida, e aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Aleluia. Então, querido, para de ficar dando ouvido para o homem, porque sempre o diabo vai colocar um Sambalate e Tobias na tua vida. Você sabia disso? Neemias estava lá reconstruindo as muralhas de Jerusalém, mas quem que o diabo levantou? Sambalate, Tobias e Gesem, para ficar escarnecendo da obra que eles estavam fazendo. Sempre vai ter um Sambalate e Tobias. Eu me recordo quando nós começamos a obra em 2012. Estávamos naquele salãozinho que, olha, era um pouquinho, era menor do que esse altar aqui no salãozinho.
E passava pessoas, eu ouvia, pessoas passando na porta assim, essa igrejinha há 6 meses fechou. Sabe o que eu pensava na hora? Não, Deus que prometeu, Ele é fiel. Não vai fechar, não, a gente vai para um lugar maior. Sempre foi meu pensamento. Então, para de ficar dando ouvido para Sanbalate e Tobias. Neemias ali construindo, dizendo: olha, se passar uma raposa no muro, vai cair todo mundo, Neemias. Zombando, escarnecendo. Chamavam Neemias, vem aqui ter conosco, nós precisamos falar com você. Sabe qual foi a resposta de Neemias? Estou fazendo uma grande obra, de maneira que não posso parar. Porque eu me deteria a fazer a obra enquanto fosse ter convosco? Não, vou continuar trabalhando. Era uma mão na colher de pedreiro e outra mão na espada, mas não pararam de trabalhar. E da mesma forma também, querida, na nossa vida. Sabe o que significa colher? Significa as nossas obras. Sabe o que significa a espada? Significa a palavra de Deus na minha e na tua vida. Então é uma mão na palavra de Deus, guardando as promessas, e a outra é você fazendo a tua parte. Deus faz a parte dele, e você faz a tua parte, e a obra segue avante. Aleluia! Então ela creu. Por isso eu pergunto se você crê. Você crê realmente com toda a convicção que vai acontecer? Porque fé é isso, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza, ou seja, a prova das coisas que ainda nós não vemos. Você não está vendo com os teus olhos carnais, mas você está enxergando com os teus olhos espirituais, e você tem a convicção de que o Deus que traz à existência aquilo que ainda não existe, vai fazer cumprir na tua vida. Mas se Deus prometeu que Ele vai te usar, Ele vai te usar, meu irmão. Começa a se ver sendo usado por Deus. Se Deus prometeu que vai colocar um ministério na tua mão, Ele vai colocar. Se Deus prometeu que vai, aleluia, abençoar você e colocar um negócio na tua mão, Ele vai colocar. Se Deus prometeu que Ele vai salvar a tua família, Ele vai salvar. Deus, aleluia. Mas ela disse também, em primeiro lugar, ela disse: eis-me aqui. Ela creu. Ela se colocou na posição: eis-me aqui, ó, estou pronto. Ela quis dizer isso. Mas ela disse: eis aqui a tua serva. Então eu entendo que o impossível também, irmãos, de Deus, ele acontece na vida de quem é servo de Deus. E é aqui que o negócio estranho. O impossível só acontece na vida de quem é servo de Deus. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Servir a Deus, irmãos, é trabalhar para Deus. Servir a Deus é cumprir os propósitos dele. Quando eu digo eu sirvo a Deus, eu tenho que estar trabalhando para Ele, cumprindo os propósitos dele nesta terra. Deus, Ele quer usar cada um de nós como instrumento. Deus, aleluia, Ele te colocou aqui nessa noite, não para você ficar lustrando essas cadeiras, não para você ficar conterrando a palavra, com a bunda atolada na cadeira. Não, Deus te colocou, aleluia, para você ser um instrumento na mão dele. Deus, Ele quer fazer de você, querido, uma bomba na mão dele. Deus quer fazer de você um homem poderoso, uma mulher poderosa, alguém que quer marcar essa geração, querido. Ser igreja é isso. Deus te chamou para ser uma testemunha dele nessa terra. Só que muitas vezes nós estamos tão presos que nós não compreendemos que no Pentecostes, quando Deus derramou o Espírito Santo sobre aqueles 120 discípulos, aqueles 120 homens, irmãos, eles revolucionaram o mundo. Revolucionaram o mundo. 120 homens. Por que não foi 1.200? Por que não foi 12.000? Porque Deus, querido, Ele precisa de poucos, mas poucos que estejam dispostos a querer ser usados por Deus. Aqueles 120 eram valentes, aqueles 120 estavam ali para servir a Deus. Olha, nós não vamos arredar o pé. Jesus prometeu que vai enviar o Consolador. Se passou 10 dias, eles estavam ali orando, eles estavam ali clamando, até que os céus, aleluia, se rompeu e veio um vento impetuoso do Espírito Santo e assoprou naquele cenário. E as línguas repartidas como de fogo pousou sobre eles. Sabe por quê? Porque eram valentes, eram pessoas que não desistiam, estavam ali verdadeiramente para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. E da mesma forma também, querido, entenda que ser servo é isso, é trabalhar para que Deus
propósito que Ele tem na tua vida. Ou você acha que Deus te colocou aí sentadinho por bonitinho? Tem muitos crentes que pensam que esse pensamento de gafanhoto. Ah não, pastor, eu quero ficar aqui sentadinho aqui. Estou bem aqui, tranquilinho. Mas esqueceu que no último dia, está lá em Mateus 25, filho, cadê o talento que eu te confiei? Ah, Senhor, olha, eu não tinha capacidade. Mentira. Porque está escrito na minha palavra que deu o talento a cada um segundo a sua capacidade. Eu não te chamei para pregar, mas eu te chamei para interceder. Eu não te chamei para interceder, mas eu te chamei para tocar instrumento, para louvar o meu nome. Eu te chamei para socorrer os aflitos. Eu te chamei para você ser a minha mão naquele mundo. Eu te chamei para você ser os meus pés. Eu te chamei para você ser a minha boca, para anunciar o meu nome. Porque, irmão, ser corpo de Cristo na terra é isso que muitos não entendem. O que é ser igreja? A palavra de Deus diz que nós somos corpo. Por quê? Porque Ele quer usar o corpo dele, que é a igreja. Ou você acha que Jesus ele vai enviar um anjo do céu para pregar para o teu vizinho? Não, é você que tem que abrir a boca e pregar para o teu vizinho, querido. É você que tem que abrir a boca e falar do amor desse Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Veja que a ordem está no imperativo, é para mim e para você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não falou somente para os 12, não falou somente para os 120, mas está no imperativo, é uma ordem para a sua igreja, e a igreja somos nós. Então Deus, Ele quer usar você para ser a mão dele na sua terra. Alguém está caído, vai lá, ó, você é a mão de Deus, ajuda a levantar. Alguém está precisando de ajuda, olha, você é os pés de Jesus nessa terra, vai de encontro ali aos perdidos ali, ó, e esteja socorrendo. Ele quer usar você. Não adianta nada nós cantarmos aqui bonitinho, os varões cantam aquele louvor do grupo de varões. E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Mas quando tem alguém precisando de se levantar, você está com os braços cruzados. Adianta alguma coisa? Cantar de boca para fora. Então ser servo é submeter-se à vontade de Deus. Maria se submeteu à vontade de Deus. Ela diz, olha, eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim a tua palavra. Ela se submeteu. Essa palavra se submeter, irmão, significa você estar debaixo de uma missão. Submeter vem de submissão, estar debaixo de uma missão. Maria agora estava debaixo de uma missão, e Deus te colocou também debaixo de uma missão. Se você não sabe qual é o querer de Deus para a tua vida, começa a orar, começa a jejuar, começa a pedir, Senhor, eu sei que o Senhor me colocou, Senhor, na tua igreja, eu sei que o Senhor quer me usar em alguma área, eu não sei, Senhor Deus, aquilo que tu queres, então fale comigo, aonde eu posso ser útil, aonde eu posso ser usado, porque eu quero ser usado. Glória a Deus. Talvez você não pregue a palavra, mas você tem uma facilidade de convidar as pessoas para vir para a igreja. E as pessoas ouvem teu convite, é um dom de Deus. Tem pessoas que não conseguem cantar, mas sabem interceder. Não sabem muitas vezes pregar, mas sabem ajudar. Tem um necessitado, pastor, eu sei que alguém necessitado, pastor, vamos fazer uma cesta básica, vamos levar para aquela pessoa que está necessitada. Você está sendo um instrumento, querido, de Deus. O nome de Deus vai ser glorificado por causa de você. Então seja útil na obra de Deus, porque a palavra do Senhor diz, e é uma palavra dura, mas eu tenho que falar que naquele último dia Jesus vai dizer assim, não sai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá planta e ranger de dentro. Fala para o irmão assim, se submeta à vontade de Deus. Sirva a Ele como Maria. Então toca na tua cabeça uma coisa, querido. Está aqui, sentadinho aqui, você está se alimentando. Mas você está carregando as tuas baterias para você trabalhar lá fora. Para você ser instrumento de Deus. A Bíblia diz, irmãos, e o que eu acho maravilhoso isso, que a Bíblia diz que o nosso trabalho não será vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58, Paulo vai dizer assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Quem é uma pessoa constante? Que tem constância.
constante. Está na bênção, está constante. Nada para ela, como Neemias, não para de trabalhar. Nada para. Alguém critica, não estou aqui para ser elogiado, estou aqui para fazer a vontade de Deus. Para de querer ficar recebendo aplauso. E Deus não chamou ninguém para ser estrela. Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Na igreja, o único que brilha é Jesus Cristo, só Ele que brilha. Eu aqui sou o menor. Vê se alguém tem algum trono aqui na frente aqui. Tem algum trono? Tem igreja para ir, o assento do pastor é como se fosse um trono. Tem algum trono aqui? Por quê? Estamos no mesmo nível. Jesus falou assim: quem tem mais honra? O que está à mesa ou o que está servindo? Ele fez essa pergunta. Falaram, mestre, aquele que está à mesa. Ele disse: olha, eu no meio de vós sou como aquele que serve, sou como garçom. Essa é a minha posição hoje. Estou aqui como garçom, você tem mais honra, você está ouvindo, eu estou servindo a palavra, eu estou servindo o alimento para você, eu estou aqui sendo dispenseiro de Deus, eu estou aqui sendo mordomo de Deus. Nem tem no corpo que ele não tem um membro mais importante. Paulo vai dizer que todos os membros são iguais, todos os membros são necessários. Não é porque Deus me chamou para ser pastor que eu sou mais bonitinho que você que é diácono, do que você que é presbítero. Não, nós estamos no mesmo nível. Qualquer que trouxer um copo de água fria a um profeta vai receber galardão de profeta. A diaconisa que trouxe água para mim vai receber o mesmo galardão que eu. Você acha que Deus chamou para um ser mais bonitinho que o outro? Não, querido. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele tem propósito diferente na vida de cada um. Então, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor, como diz em 1 Coríntios 15:58. Nós vamos para frente. Terceira coisa que Maria fez, ela disse assim: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então eu entendo, irmãos, que para o impossível acontecer, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Temos que obedecer às diretrizes da palavra de Deus. E é aí que muitos falham. Por quê? Você sabia que Deus ele se interessa por tudo na nossa vida? Você sabia disso? Vamos supor que hoje, um exemplo que eu vou dar. A irmã Elias vem produzir limpeza. Mas vamos supor que ela pensa, ela diz: olha, eu vou abrir uma loja de roupa. O que ela tem que fazer? Consultar a vontade de Deus e buscar o quê? As diretrizes de Deus para a vida dela. Se Deus der um sinal verde, olha, filha, pode ir que eu estou à frente, ela vai e vai ser bem sucedida. Por quê? Ela está buscando as diretrizes da palavra de Deus. Por que muitos falham hoje, quebra a cara? Porque vai querendo fazer as coisas conforme a sua vontade. Mas espera aí, um dia nós não recebemos a Jesus como Senhor da nossa vida? Se nós somos servos, Ele é quem? Senhor. E o Senhor, Ele manda o servo. Então em tudo que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? Consultar em primeiro lugar o quê? A Deus, a vontade dele. Senhor, é a tua vontade? Não, filho, é a minha vontade. Vai, porque eu vou te abençoar. E daí por diante, querido. E daí por diante. Nós vemos isso se cumprindo na vida de Abraão. Ali em Gênesis 12 chegou o dia que Deus falou para Abraão: Abraão, olha, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas conforme ele ia caminhando, Deus dizia: Abraão, acampa aqui. Ele acampava e ele edificava o altar. Aí Deus dizia: Abraão, agora olha, vai lá para Berseba. Ele ia para Berseba. Abraão, agora vai lá para Betel. Abraão, ele ia para Betel. Abraão, e ele ia seguindo as diretrizes de Deus em cada lugar. Ele edificava um altar de adoração, ou seja, ele seguia as diretrizes de Deus, ele obedecia a voz de Deus, a palavra de Deus, e ele adorava. E assim também temos que ser nós, obedecer a voz de Deus e sempre adorando, sempre edificando o altar, como Abraão. Aleluia. E o que aconteceu? Deus fez desse homem o quê? Uma bênção, porque obedeceu a Deus em tudo. Até quando foi provado, Gênesis 22, Abraão, pega agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Mas Isaac era o único filho dele? Não.
tinha Ismael. Mas por que Deus não falou de Ismael? Porque Ismael foi a ajuda do homem. Ismael foi Abraão e Agar querendo dar um jeitinho brasileiro, querendo ajudar Deus. Não tente ajudar Deus não, querido. Não tente ajudar Deus não. Siga as diretrizes de Deus e você vai ser abençoado. Então ele pega Isaac, ele caminho de 3 dias. E se não fosse a intervenção do anjo, ele teria imolado Isaac, porque ele cria que Deus era poderoso para até da cinza restituir Isaac novamente a ele, porque tinha uma promessa: em Isaac será contada a tua descendência. Abraão sabia que Deus não poderia voltar atrás naquilo que ele disse. Deus tinha falado: em Isaac será contada a tua descendência, Abraão. Mesmo que ele chegasse ao ponto de matar o menino, ele sabia que Deus restituiria Isaac a ele novamente. Basta você ler Hebreus 11, vai falar sobre isso. Que ele cria que Deus era poderoso para até das cinzas restituir Isaac a ele novamente, porque Abraão foi um homem que sempre seguiu as diretrizes de Deus. Fala para esse irmão: você quer ser abençoado? Siga as diretrizes de Deus. Deus falou: vai. Deus falou: fica. Deus falou: anda, avança. Ó, para. Às vezes, irmãos, nós obedecemos o trânsito, nós obedecemos tanta coisa, e o principal nós não obedecemos que é Deus. Está com o teu carrinho lá, chegou lá, sinal vermelho, para. Tem uns que é desobediente, rebelde, passa no vermelho. Aí vem um carro, enche, e Deus é a mesma coisa, sinal vermelho. Opa, vou esperar. Acendeu verde, não, agora vou prosseguir, porque Deus deu um sinal verde. Então, querido, seguir as diretrizes de Deus. Maria seguiu as diretrizes de Deus. Outra coisa que eu vejo: temos que ter fé e andar sobre a palavra e não sobre as circunstâncias contrárias. Eu já falei sobre isso. Então, ande pela fé. Quando você anda pela fé, você vai andar sobre o sobrenatural, como eu disse. Quando Pedro, ele seguindo a ordem de Jesus disse para Pedro: olha, Pedro, ele tinha dito assim: Senhor, se és tu, manda vir ter contigo sobre as águas. Vem, Pedro, pode vir. Ele desceu e ele começou a andar sobre as águas, porque ele estava andando sobre a palavra de Jesus. Pedro vem, ele andou sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar a força do vento, a altura das ondas, o que aconteceu com ele? Começou o quê? A afundar. Por quê? Porque tirou os olhos da palavra. Então ande sobre a palavra, não ande sobre a circunstância contrária, e você vai andar no impossível, no sobrenatural de Deus. Outra coisa, irmãos, que nós temos que confiar nas palavras do Senhor em tudo. Eu tenho que pegar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e eu tenho que crer em tudo que está escrito aqui. Não posso pegar somente aquilo que me serve. Vamos parar de ser aqueles crentes caixinha de promessa, porque tem Bíblia, aqueles crentes caixinha de promessa. E se eu ver alguém com caixinha de promessa aqui, olha, eu vou falar, desculpa, mas eu vou falar. Crente caixinha de promessa, você pega aquela caixinha, mas só tem coisa boa dentro. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Só tem bênção. O que é essas pessoas caixinha de promessa? Só quer pegar da Bíblia aquilo que lhe convém. Eu tenho vontade de colocar alguns versículos naquelas caixinhas de promessa. Raça de livros, se converte. Só tirar, assustar na hora de pegar. Não, mas só sai coisa boa. Então temos que viver a palavra como um todo. O Senhor fala comigo. Aí você abre a Bíblia que está escrito lá: apruma o teu caminho. É Deus falando contigo. Então, querido, confiar em toda a palavra de Deus. Temos que confiar em tudo aquilo que o Senhor falou, né? Tem um cântico aí, eu acho que um cântico muito bonito. Até esqueci o nome da cantora, mas ela diz assim: preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio vencer. O próximo a vencer aqui pode ser. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir suas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com a minha fé. Caminharei sobre as palavras que disser. Você conhece? Se eu confiar
por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Foi Ele que te chamou, querido. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou, foi Ele que me chamou. Então ouve a palavra do Senhor, querido. Ouve e guarde a palavra de Deus, passa o que passar. Seja a barreira que se levantar, continue crendo. Não siga o exemplo daqueles que voltam atrás, querido. Não seja uma mulher de Ló nessa geração. A hora de Deus que olha, atravessa o campinho e não olha para trás. Mas ela caiu na besteira de desobedecer, olhar para trás e se transformou numa estátua de sal. Então se Deus está dizendo, filho, avança, avança, não olhe para trás. Mesmo que você está vendo barulho de destruição atrás de você, continue marchando. A ordem de Deus para ti é marche. Não olhe o exército de Faraó atrás, continue marchando e o mar vai se abrir na tua frente. Glória a Deus. Mas eu vejo aqui também, irmãos, através dessa palavra, voltando aí para Maria, que depois que ela ouviu tudo isso, está aí no final do versículo 38, vai dizer assim: e o anjo ausentou-se dela. Depois que ela recebeu toda a instrução do anjo, o anjo se ausentou dela. Hoje foi embora. Sabe o que eu aprendo com isso? Essa palavra anjo, irmãos, ela vem da palavra malak, do hebraico, que significa mensageiro. Existe um profeta na Bíblia que chama Malaquias, mensageiro de Yahvé, ou mensageiro de Jeová. Então a palavra anjo, malak, mensageiro. Deus enviou ali Gabriel como mensageiro, ele lhe trouxe a mensagem e depois ele se ausentou. Então eu entendo que muitas das vezes que Deus ele já enviou um anjo, ele já enviou um mensageiro para dar o recado. O mensageiro já deu o recado. E cabe a mim e a você ouvir a mensagem de Deus e guardar ela no nosso coração. E uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, que muitas das vezes, querido, o mensageiro, ele vem no formato de carne e osso. Eu estou aqui como mensageiro de Deus. Eu estou aqui como anjo, como mensageiro. Muitas das vezes, Deus ele pode até mandar um anjo mesmo para falar com você, só que muitas vezes ele vai usar quem? O elemento humano, ele vai usar o homem, ele vai usar a minha vida, ele vai usar a vida do irmãozinho do teu lado, ele vai usar uma irmãzinha, muitas das vezes para falar com você, e esse irmão está sendo mensageiro de Deus, ele vai entregar a mensagem e ele vai embora. Então cabe a nós guardar a mensagem e estar crendo na mensagem e fazer aquilo que Deus mandou que eu e você faça. Mas sabe o que eu vejo hoje? Pessoa, muitas vezes Deus manda um mensageiro, mas tem gente que, mesmo depois que o anjo já falou, fica correndo atrás do anjo, fica correndo atrás de profeta, fica correndo atrás de revelação. Deus já não falou? Ou você acha que Deus não sabe o teu endereço? Se Deus quer falar comigo, querido, ele usa uma criança e ele manda lá na minha casa. Eu andando na rua, Deus pode tomar a boca de uma pessoa e falar comigo. Aqui, Deus pode usar alguém aqui dentro e levar o pastor, olha, é assim, assim, assado, Deus falou isso assim, assim, assado comigo, e eu vou crer. Então Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o teu nome, Ele conhece o teu assentar, o teu levantar. Então se Deus falou, creia. Não é preciso ficar correndo atrás de mensageiro, não é preciso ficar correndo atrás de anjo, porque é aí que muitas vezes você vai quebrar a cara. Deus já falou, está falado. Mas sabe o que acontece hoje? Por que muitos correm atrás do mensageiro novamente? Porque não presta atenção no recado de Deus. Eu às vezes observo muito, irmãos. E tem pessoas que quando Deus está falando, a pessoa se emociona tanto. Às vezes eu fico até com dó. A pessoa se emociona tanto que você fica... E não prestou atenção em nada que Deus falou. Depois já aconteceu aqui, já aconteceu. De chegar e perguntar para mim, pastor, o que Deus falou comigo? Eu falei, não, mas você não escutou, você não tem ouvido para a voz de Deus? Então, segura a emoção ali, segura, pé no chão, presta atenção no que Deus está falando. A palavra de Deus diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Então, vem a emoção, claro que quem não gosta do que Deus fala, mas presta atenção naquilo que o mensageiro está dizendo, para não depois não sair ficar correndo atrás de profeta, porque
muitas vezes aí não prestou atenção, não entendeu o recado de Deus. Vou lá para o irmão Chiquinho orar para mim ver o que Deus quer falar comigo, porque não prestou atenção. Deus já falou e a pessoa não prestou atenção. Deus é tão claro, irmãos, é a pessoa que não entende. Fala para o seu irmão assim, parte sem cabeção, não. Presta atenção. Você fica tão emocionado, meu amigo, fica ali. Não presta atenção. E a gente se depara com situações aqui, olha, eu cansei de ver isso aqui. Deus está usando um homem de Deus, mulher de Deus, falando profundamente com a pessoa. A pessoa, muitas vezes, às vezes quando não está chorando, está lá rodopiando, fazendo um peão. Aí não prestou atenção. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Deus está falando, segura a tua onda. Não vou ver o que Deus está falando. Aí depois que Deus falar, ele pode plantar bananeira, pode subir até em cima do fogo. Só não quebra, porque é do irmão Amir, não é da igreja. Mas depois você alegre. Aí você quer pular, plantar bananeira, pula, planta bananeira. Você tem liberdade, você está na casa do Pai. Mas presta atenção no recado de Deus para não sair correndo atrás do anjo. O anjo falou com Maria e ele se ausentou. Agora imagina se Maria não tivesse prestado atenção. Não, vou lá na Felisberto, para a Felisberto falar comigo, porque eu não entendi o que Gabriel falou direito. Não, ela prestou atenção. Ela sabia o que Deus queria dela. Então, querido, preste atenção no que Deus está falando. Quantas pessoas hoje correndo atrás de profeta? Sexta-feira o pastor Ademir Nastas vai estar aqui. Eu gosto bastante do pastor Ademir, que ele fala assim: fica correndo atrás desse chupa-bala house aí. Fica aí. Ele fala desse jeito. Quem não ouviu? Ele fala desse jeito, pastor Ademir Nastas. Fica correndo atrás desse chupa-bala house aí da vida. E é uma verdade. Então vamos prestar atenção no que Deus falou. Uns dias atrás mesmo Deus usou um irmão para falar com a outra. E a coitada até agora não entendeu. Meu Deus do céu, que discernimento de gafanhoto que é esse? Todo mundo entendeu. E a irmã não entendeu ainda. Mas tem gente, querido, que fica nessa situação. Então, querido, não faça isso. Pois se Deus já falou uma vez, o anjo, ele vai se ausentar. O que cabe a mim e a você é o quê? Apenas crer. Por quê? Deus mandou o mensageiro deu o recado. Ou seja, Deus já fez o quê? A parte dele. Agora o resto era com quem? Maria. Então Deus mandou o mensageiro, falou conosco. Agora o resto que cabe a nós é nós fazermos agora a nossa parte. Depois que Deus fala através do mensageiro, eu tenho que fazer a minha parte, que é o quê? Que é trabalhar, que é orar, que é lutar, que é perseverar, para que a promessa se cumpra. Porque Deus, irmãos, ele trabalha em conjunto com o homem. Aquilo que é para Deus fazer, ele vai fazer. Mas aquilo que cabe a mim e você fazer, nós temos que fazer. Deus não vai fazer a tua parte, querida. É isso que nós temos que entender. Então Deus já falou, o mensageiro foi embora. Cabe a mim e a você crer, trabalhar, orar e lutar e perseverar para que a promessa se cumpra. Para nós concluirmos, nós vemos que mediante essa notícia, irmãos, Maria, ela respondeu assim, como pode acontecer isso? Eu não conheço um homem, então os olhos de Maria era impossível. E talvez essa seja a tua preocupação. Os irmãos que ainda não têm a casa própria, mas como que eu vou construir? Eu não tenho recursos, querido. Quando Deus deu a minha casa e a casa da pastora, irmãos, eu não tinha 100 reais para investir na construção. E Deus usava o profeta falando assim: estou dando a tua casa. Era ou não é, pastor? Quantas vezes Deus usava pessoas que eu nem conhecia. Eu estou dando a tua casa. E eu olhava para o meu bolso, não tinha 100 reais para investir em construção. Não tinha 100 reais. Mas Deus, ele agiu e ele deu os meios e ele enviou os recursos na hora certa e o milagre se cumpriu. Então creia, talvez você hoje olhe, você que não tem a sua casa própria, você olha para uma situação, parece ser impossível, mas você serve ao Deus que é o dono do ouro e da prata. Um Deus que ele tira do ímpio para abençoar o justo. Um Deus que ele move céus e terras como é escolhido dele. Talvez você olhe para a tua família, como que a minha família vai ser salva? Deus tem os meios. E eu sempre posso te dizer isso aqui, irmãos. Até tubarão vem com um anzol na boca. Agora, quanto mais quando Deus lançar um anzol dentro. Até tubarão vem com um anzol na boca. Agora, quanto mais o homem. Não quero ser crente, não quero servir a Deus. É decisão que Deus gosta.
É decisão que Deus adora. Deus vai assim, você não gosta? Vai levar muita varada minha. Mas Deus aperta, Deus gosta dessas raias. E a pessoa que está na presença de Deus servindo a Deus. E a pessoa depois que se converte, puxa vida, por que eu não servi mais antes? É decisão que é duro, que é marrudo, que Deus gosta. Paulo também um dia ele era marrudo. Paulo era marrudo, irmãos. A palavra de Deus diz que ele estava ali em Damasco com carta dos principais dos sacerdotes para trazer os cristãos de Damasco presos. Ele lançava mulheres, homens e crianças na prisão. E ele estava indo lá para prender os cristãos da cidade de Damasco. Mas o que aconteceu? Quando ele estava aproximando da cidade de Damasco, houve um resplandor de luz, a luz de Jesus brilhou, ele caiu por terra, ele caiu ao chão, e ele ouviu a voz de Deus, e Jesus disse para ele: Paulo, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem sabe o que é um aguilhão aqui? Mas ele sabe, é aquele ferrão de cutucar boi, também de carro de boi, tinha o aguilhão, cutucar o boi para o boi obedecer. Deus falou assim: ó Paulo, você é duro para você recalcitrar, você se lançar contra os aguilhões, você está como um animal selvagem se lançando contra os aguilhões. É como se Deus estivesse dizendo: Paulo, até quando você vai dar burro em ponto de faca, Paulo? E o que ele fez? Se rendeu. Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele se converteu, se tornou o maior apóstolo entre os gentios, o homem que evangelizou boa parte do mundo conhecido na época. Então, de perseguidor se tornou pregador da palavra. É o que Deus faz. Então, creia em Deus, continue crendo. O que é impossível para você, para Ele não é. Se Deus falou que vai salvar, vai salvar. Às vezes você olha, você está passando por uma enfermidade, mas como que eu vou ser curado? Mas o que a palavra de Deus diz ao teu respeito? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Se aproprie da palavra. Creia que Deus, Jesus, já fez na cruz do Calvário por mim e por você. Como que o meu sonho vai se realizar? Ele vai mover céus e terra, querido. Assim como ele fez com José, ele faz comigo e contigo também. Os irmãos falaram: para dar tudo acabado, venderam ele como escravo, ó, vai morrer escravo. O que Deus fez? Mandou uma fome em todo mundo. Olha, o mundo inteiro Deus mandou uma fome. Os irmãos de José teve que ir lá no Egito lá comprar trigo. Quando chegou lá, eles ficaram diante de José e ó, José na hora se lembrou dos sonhos. Falou: os meus irmãos aí. É o que Deus faz. Deus move céus e terra para cumprir a promessa na minha e na tua vida. Então o anjo respondeu para Maria: descerá sobre você o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E é isso, irmãos, que Deus ele faz a diferença em nossas vidas. É a presença do Espírito Santo de Deus. Eu agora tenho a presença de Deus para me ajudar. Então, aquilo que parecia ser impossível para mim, Deus ele vai fazer na minha vida, porque quem vai operar não é você, é o Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, lá em Zacarias 4:5. Aleluia! 4:5 não, 4:6. É o Espírito Santo que vai operar. Então, aquilo que é impossível, o poder do Altíssimo vai descer. E quando o poder do Altíssimo desce, querido, ele trabalha, ele age, coloca as coisas no seu devido lugar. Aquilo que estava longe, ele traz para perto. O que estava separado, ele ajunta de novo. É o poder de Deus e é o que ele vai fazer na minha e na tua vida. Então continue crendo que nada é impossível para Deus. Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar o teu negócio, o sonho vai se cumprir, Deus vai realizar tudo que te prometeu. Basta você ficar na posição como Maria, basta você dizer como ela: eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu servo, cumpre em mim a tua palavra, estou aqui para te servir, estou aqui para executar as tuas ordens, para cumprir o teu propósito na minha vida. Então, Senhor, eu quero ver a tua promessa se cumprindo e o milagre vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Aquele que não acreditava no teu milagre, na tua vitória, vai ficar com o queixo caído no chão. Salmo 23 é realidade para mim e para você. O que Davi falou? Prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Então o teu inimigo, aquele que não acreditou no teu chamado, na tua promessa, na tua vitória, Deus vai colocar para comer com você na tua mesa. Não
Não é para buscar essa oração de macumbeiro. Isso é nada, isso é oração de macumbeiro. Ele vai colocar na mesma mesa e vai estar comendo ali, ó. E a ficha vai cair. Puxa vida, ó. Não acreditava na vitória dele, olha aí, ó. Porque, irmãos, vai ver a tua vitória. Vai ver a tua vitória. E é o que Deus faz. Então creia, continue crendo, e o milagre vai acontecer, o impossível de Deus vai acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Coloque-se de pé nessa noite.